O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Para começar, você aceita um café? Que aqui é papo no café, né? Aceito. Tem que ter um cafezinho. E me conta uma coisa, você começou no colégio estadual, né? No teatro, foi ali que começou a sua paixão pelos palcos? Não, na verdade eu comecei no colégio Positivo. Ah, foi antes de 79, então? Não, foi nessa época mais ou menos. É que o colégio Positivo montou o primeiro grupo de teatro na época. E aí eu acabei fazendo essa montagem que estreou no colégio estadual. Então eu não comecei no estadual, eu comecei no Positivo e a apresentação a gente estreou no colégio estadual. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E já escrevia as peças? Não, nessa época ainda não escrevia, nessa época eu só atuava. E você estudava no Positivo? Estudava no Positivo. Como que foi essa tua paixão, teu encantamento pelo teatro? Na verdade foi antes, foi quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha 13 anos e eu me apaixonei. Não pelo teatro, pela minha professora de português. E ela tinha 30 e poucos anos, ela nunca me deu bola, entendeu? Aquela paixão adolescente, e ela era atriz. E aí ela me convidava para assistir as peças dela, eu sempre ia, ela montou um grupo de teatro na escola, eu comecei a fazer teatro na escola. E aí começou a minha paixão pelo teatro, mas de forma absolutamente sem querer. Sempre falam que uma paixão muda a vida de um homem, né? No seu caso foi real mesmo. Mudou literalmente a minha vida. Você nasceu no Rio? Não, eu nasci no Paraná. Meus pais são do Rio, mas eu nasci aqui por causa de um tio meu que é médico e assim que nasci eu já voltei para o Rio, fui criado no Rio e depois com 15 anos eu vim morar em Curitiba. Mas a veinha do Paraná tá ali, né? Não, eu sou palmeirense, forte, né? Eu nasci em Palmeira, mas fui criado no Rio, mas eu já me considero só paranaense mesmo. O que sobrou do Rio para mim foi o Flamengo só. E nem os pais mais estão lá? Não, meu pai é falecido, minha mãe mora aqui em Curitiba. Não teve jeito, todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Fanny, me conta, nessa época ali que você, no Rio mesmo, né, começou a frequentar o teatro e a escola e tal, como que foi esse processo? Você já entrou sabendo que queria ser ator ou você queria dirigir? Não, eu queria fazer Escola Superior de Guerra da Marinha, eu tirei primeiro lugar na preparatória, eu ia fazer colégio naval, eu ia ser militar. E aí com essa coisa de fazer curso de teatro, eu comecei a me interessar e, enfim, naquela época tinha um grupo de teatro no Rio que era maravilhoso, chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. É histórico esse grupo, né? Que revelou Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães. É um grupo muito legal que trabalhava teatro do absurdo, o famoso besterol do Rio de Janeiro. Marcou uma geração. E aí eu me interessei, gostei, aí mudei para Curitiba, aí eu comecei a fazer teatro também sem querer. Aí entrei no Teatro Guaíra, fiz a faculdade lá e nunca mais parei. Essa questão do humor, né? Sempre foi uma veia, assim, né? Que você tentou seguir. Você tem bastante dessa coisa do teatro de humor, né? Como que é isso? Não, na verdade eu vou explicar para você a sinceridade. Nós que fazemos teatro, a gente sempre tem a predileção pelo drama, pelo espetáculo mais hermético, pela pesquisa de linguagem. Só que no meu caso, eu fui mais ousado. Há 20 anos atrás eu resolvi construir o meu teatro. Aí eu fui ao Teatro Lala Schneider, eu fui atrás desse sonho, aluguei aquele barracão que é alugado até hoje, corri atrás de patrocínio e mantenho aquele espaço com muita dificuldade, porque o imóvel continua alugado, é muito difícil manter, tem que produzir uma peça atrás da outra. Pela necessidade mercadológica, eu tive que optar por fazer mais comédias para poder manter o Lala e os atores trabalhando e ganhando dinheiro. Então, assim, não é que eu prefira a comédia. Eu gosto de comédia, eu gosto de drama, mas acima de tudo eu gosto de teatro. Só que a comédia propicia um rendimento maior e ajuda a manter o espaço. Mas é bacana o público gostar disso, porque também é uma forma das pessoas terem acesso ao teatro, né? Porque talvez numa peça mais dramática não atinge, né, tanto público, né? Isso eu digo para você, infelizmente. As pessoas, elas buscam mais o entretenimento, né? Isso é uma realidade. Às vezes eu fico chateado, porque às vezes a gente quer ousar, a gente faz espetáculos mais herméticos, busca espetáculos mais alternativos e o público não vai. Aí a gente fica triste,
Aí a gente fica chateado, mas a gente tem que viver, né? A gente tem que ir pra conta para pagar, e aí eu sento na frente do computador agora e falo, eu vou ter que escrever uma comédia agora. Não tem jeito. E aí eu tenho que fazer sucesso. Então é muito louco isso de você sentar na frente do computador e começar a escrever uma comédia e você tem que acertar. E a comédia é muito difícil, né? Você fazer a pessoa rir é uma coisa bastante difícil. Mais até do que o drama. Muito mais. Fazer rir é mais difícil. Não sei se você já contou alguma piada alguma vez, você conta aquela piada e a pessoa fica com aquela cara de pastel de vento te olhando, né? Então é bastante complicado. Mas eu acredito que, assim, com o passar do tempo, a gente vai pegando alguns macetes e a comédia acaba ficando um pouco mais fácil de fazer. Você acha que é devido à cultura do Brasil? A gente não tem uma cultura muito de teatro, né? Um tempo atrás era de cinema, isso tem sido resolvido, a gente tem percebido que o público tem gostado mais das produções nacionais e tem ido mais ao cinema para ver filme brasileiro mesmo. Agora, o que falta para o teatro? Assim, eu acho que nesse caso, uma grande responsável por esse crescimento do cinema nacional é a TV Globo. Porque 99% das produções do cinema nacional são produzidas pela TV Globo através da Lei Rouanet. Com atores. Com atores globais. Né? Então é uma concorrência absurdamente desleal, né? Se você quiser fazer um filme, você não vai conseguir captação de recursos, você vai ter que entrar em editais, você vai ter que concorrer. Então é dificuldade muito grande para fazer cinema. O cinema alternativo é muito complicado. Eu tenho vários amigos aqui de Curitiba, cineastas maravilhosos, que sofrem muito para realizar cinema justamente por causa disso, pela falta de recursos. E a Globo não, a Globo tem uma indústria gigantesca que facilita essa produção. Por isso que o cinema está bom. O meu sonho é um dia que a Globo tiver um teatro, né? Porque aí eles vão investir em teatro e talvez a gente consiga ter uma projeção maior. Porque o que falta hoje para o Teatro de Curitiba, eu garanto para você, é a visibilidade. A imprensa não dá visibilidade para a gente. A gente tem um caderno de cultura para valer, que é o Caderno G, da Gazeta do Povo, que é o único caderno que discute cultura e assim de uma forma um pouco mais elitista, não é uma discussão mais popular. Então o grande público não tem acesso a esse caderno de cultura, apenas uma elite dominante tem acesso a esse caderno de cultura. Então o grande público, a gente depende muito da mídia televisiva, muito de rádio, e não existe nada especificamente para teatro. Então o problema do teatro curitibano, do teatro paranaense hoje é a visibilidade. Eu falo isso há mais de 15 anos, mas ninguém me ouve. O que a gente tem que fazer então é justamente isso, dar espaço, talvez criar... Graças a Deus que você me chamou para falar de teatro aqui nesse espaço, que é um espaço super importante, é um espaço de formadores de opinião, de pessoas com um nível cultural e social interessante, quer dizer, é importante para a gente sempre estar falando de teatro. Você falou um pouquinho de incentivo, de captação de recursos, você foi presidente, né, do sindicato, Do CEPED, que é dos produtores. Isso, e você lutou por mais leis de incentivo ao teatro. Como que foi essa luta? Como que foi essa Olha, busca? hoje eu sou presidente da Associação dos Teatros Particulares, quer dizer, eu sempre estou tentando lutar e tentando ajudar a nossa classe de uma maneira ou de outra. Tem essa dificuldade também dos teatros municipais e os particulares, sim, né? Porque a gente tem hoje um grupo de 15 teatros particulares de Curitiba e a gente não tem nenhum tipo de subsídio, a gente não tem nenhum tipo de apoio. Inclusive os editais municipais, eles vedam apoio ao teatro particular, como se nós tivéssemos algum tipo de, sei lá... Superlucro, eu não sei o que passa na cabeça dos governantes. Nós já tentamos por diversas vezes editais para os teatros particulares, a gente não consegue. Na esfera estadual agora, finalmente, vai funcionar a lei estadual. A gente espera que com a lei estadual a gente consiga um crescimento desse orçamento para a cultura. Eu estou falando de teatro, de dança, de ópera, de circo, de todas as áreas culturais. Por quê? Porque as leis elas estão aí para ajudar as áreas culturais. Então é uma luta permanente, né? Às vezes a prefeitura libera mais recursos para o mecenato, às vezes mais recursos para o fundo municipal. Ultimamente não tem liberado nada para o mecenato. Nós estamos com uma briga muito grande com a Fundação Cultural de Curitiba, com o prefeito Gustavo Fruit, pedindo para eles para liberar mais editais do mecenato. Enfim, é uma luta permanente. Fazer cultura nesse estado, em Curitiba, não é fácil. Você falou também da questão do povo curitibano não ter muito essa cultura mesmo de assistir peças mais dramáticas, enfim.
Mas em contrapartida, a gente tem um festival de teatro aqui em Curitiba, que é dito que é um dos maiores festivais do país e que até o público curitibano seria um público, assim, muito seleto, né? Que várias peças vêm aqui para ser testadas e depois vão para o Brasil. Como que é isso, Fiane? Conta pra gente. O Festival de Curitiba é um evento importantíssimo, justamente pelo que eu falei para você. A gente fala de teatro, ponto. O importante é falar de teatro, o importante é o teatro estar na mídia. No Festival de Curitiba acontece um fenômeno muito engraçado e as pessoas que estão me assistindo vão concordar comigo. Você vai jantar com os amigos, você está lá sentado num restaurante, aí um fala assim, eu vou ver uma peça no Festival de Curitiba. Aí o outro fala, eu vou ver 2. Aí tem o outro que fala, eu vou ver 5. Aí tem aquele que não vai ver nenhuma, que fica meio sem graça, fica ouvindo os outros conversando. Aí o cara fala assim, eu vou ver também. Você já viu? Não, eu vou ver ainda. Na hora o cara sai dali e vai comprar o ingresso. Porque existe uma motivação das pessoas, para as pessoas adquirirem os ingressos. Motivação para as pessoas assistirem as peças, que isso acaba gerando um fluxo muito grande para o teatro. Mas tem gente que acha que só tem teatro em Curitiba durante 10 dias no ano. Não é, a gente faz teatro 365 dias, a gente luta o ano inteiro. Mas tem gente que só vai no teatro em Curitiba durante o festival ou para ver os globais que vêm ao longo do ano. E a gente está sempre, a gente que eu digo é todo mundo que faz teatro nessa cidade. O festival é importante sim, mas o meu sonho é que o festival durasse o ano inteiro e tivesse essa repercussão ao longo do ano. E a prova de que tem teatro o ano inteiro é a Casa do Terror, né? A Casa do Terror já são 19 anos em cartaz, né? Que às vezes eu tenho uma vontade de parar de fazer, aí eu dou um tempo, as pessoas ficam ligando, mandando, vamos lá. E a gente faz com o maior prazer, eu me divirto fazendo a Casa do Terror. As pessoas adoram a Casa do Terror, a proposta da peça é diversão pura, né? Ninguém vai na Casa do Terror à meia-noite para ficar discutindo cultura ou querendo analisar a questão semântica da coisa, nada disso. É um espetáculo leve, gostoso e não é à toa que vai completar agora em 2015 20 anos em cartaz. Que é um fenômeno no Brasil, é bom dizer isso, né? Porque tem uma outra peça chamada Trair e Coçar, é só começar, que ficou mais tempo que a Casa do Terror. Mas o Trair e Coçar ficou circulando pelo Brasil. E virou filme também, né? A Casa do Terror não, é numa mesma cidade. Isso é um fenômeno já considerado um fenômeno até mundial, porque só na Inglaterra as peças ficam tanto tempo em cartaz, os musicais da Broadway. Quer dizer, não tem nem o dinheiro da Inglaterra e nem o dinheiro da Broadway. Você acha que também é um pouco dessa questão do regionalismo? Porque o povo curitibano tem uma tendência a gostar quando se fala, por exemplo, de peças que são adaptadas de Dalton Trevisan, de Paulo Leminski, que você costuma fazer, ou mesmo da Casa do Terror, que já virou uma peça curitibana. Você acha que isso motiva também as pessoas a irem ao teatro? Eu acho que sim. A gente está conseguindo aos poucos fazer com que o curitibano olhe para as coisas dele, né? Até uns anos atrás, o próprio Leminski dizia que o curitibano era antropofágico, né? Que as pessoas aqui elas se odiavam, a pessoa em Curitiba aparecia a cabeça assim e já cortava a cabeça da pessoa. Então tinha essa coisa em Curitiba que a gente está aos poucos conseguindo mudar. As pessoas estão começando a olhar para a cidade, olhar para os artistas da cidade, para as pessoas da cidade com respeito e admiração. Até um tempo atrás as pessoas só admiravam os artistas curitibanos quando eles iam para a TV Globo. Esse é de Curitiba. E a gente que está aqui em Curitiba e que optou fazer teatro em Curitiba, né? A gente queria esse olhar para a gente. E aos poucos a gente está conseguindo. Está bem difícil, mas a gente está conseguindo. É engraçado porque em contrapartida a gente tem um berço aí, né, de personalidades, tanto de autores quanto atores, né, que foram pro Brasil, enfim, estão estourados, né, e mesmo nos nossos próprios escritores aqui, né, o Dalton, o Paulo e por aí vai. Eu fico só às vezes triste dessas pessoas que ficam famosas e que ganham o eixo Rio-São Paulo, elas se afastam de Curitiba depois. Eles se afastam, quando eu acho que seria muito legal se eles vestissem a camisa da cidade e tentassem ajudar os artistas que são amigos, né? Que estão aqui se batendo para fazer teatro. Eles podiam dar um olhar para a gente aqui e ajudar no nosso processo. Mas, infelizmente, o mundo cada vez mais individualista, as pessoas só se preocupam com seus umbigos. Falar um pouquinho das suas adaptações, então me conta de Dalton Trevisan. Como foi adaptar os livros deles para o palco? Na verdade, não é uma adaptação, né? Porque ele não permite que a gente mexa na obra dele, né? A gente pega os contos na íntegra e levamos para o palco. O que o Dalton permite é, às vezes, pegar um pedaço de um trecho, colocar aqui, colocar para cima, mas sem mexer no texto dele. Eu já fiz vários espetáculos dele. O primeiro foi Mistérios de Curitiba. Conhece Dalton pessoalmente, Fiane? Primeira pergunta. Sim, claro. Ele me autoriza a montar os textos dele e tudo. Foi Mistérios de Curitiba em 90
Depois foi Vampira e Polaquinha em 92. Foi um sucesso. A Vampira e Polaquinha ficou 7 anos em cartaz. Direção essas duas do Ademar Guerra, que foi um paulista que adotou Curitiba um período da vida. Ele é um diretor consagradíssimo no Brasil inteiro. Dirigiu o Hair, Missa Leiga, Marrassade. São espetáculos emblemáticos do teatro brasileiro. E o Ademar veio em Curitiba e tivemos que chamar um paulista para mostrar para os curitibanos a obra do Dalton no palco, né? E a partir daí eu me interessei cada vez mais pela obra do Dalton. Eu já li todos os contos dele diversas vezes. Aí eu montei o Vampiro contra Curitiba. Depois eu fiz Virgem Louca, Loucos Beijos. Depois Macho Não Ganha Flor. E recentemente eu fiz Receita de Curitibana, que são os contos eróticos do Dalton. São contos mais picantes, assim. Que é de Nelson Rodrigues. Não, porque o Nelson Rodrigues ia mais pro violento, né? O Dalton também tem essa linha violenta, mas eu procurei os contos mais leves e ao mesmo tempo mais eróticos, mais engraçados. Tanto que as pessoas riam muito na peça e falaram, nossa, que legal esse texto do Dalton. Quer dizer, ele é genial, né? O Dalton tem uma capacidade de síntese que é impressionante e a obra dele, ele consegue ir para todos os lados. É muito legal isso. Você tem, além do Lala Schneider, tem o Edson Dávila, né? Você pode contar um pouquinho pra gente como que foi a construção e de onde surgiu a ideia de manter esses teatros? Foi assim, eu fiz teatro desde cedo, como eu falei pra você. E eu ficava indignado porque a gente ensaiava às vezes 1 mês, 2 meses a peça e ficava com a peça em cartaz 20 dias. Eu falava, pô, a gente não pode ensaiar tanto para deixar uma peça 20 dias em cartaz. Aí começou a me dar um desespero isso, aí um dia eu estava descendo na 13 de Maio, vi aquele barracão para alugar. Meti as caras, aluguei aquele barracão com mais 8 sócios. No primeiro ano saíram 5 sócios, ficou eu e mais 2, e no segundo ano os outros 2 saíram, eu fiquei sozinho e fui fazendo e fui correndo atrás. É muito difícil. E aí eu senti necessidade de ter um espaço menor para pesquisa de linguagem, para não me preocupar com bilheteria, com faturamento. Eu falei, eu preciso de um espaço menor para eu poder fazer essa... Não só eu, como a equipe que trabalha comigo, para investigar, pesquisar teatro. E aí surgiu a ideia do Teatro Edson Dávila. O Edson Dávila e a Lala são 2 atores maravilhosos do teatro paranaense. O Edson... Trabalhei com os dois, com o Edson. A última peça que o Edson fez foi comigo, foi O Inimigo do Povo, do Ibsen. A Lala foi minha professora de teatro, por isso que eu homenageei ela com o nome do teatro. Então, são pessoas muito importantes no teatro paranaense. Você também tem 2 companhias de teatro, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho a Companhia Máscaras de Teatro, que é a companhia que a gente faz mais espetáculos mais populares, procurando atingir um público maior. E a Metáfora, que é a companhia que a gente faz essa pesquisa de linguagem, que hoje nós temos vários ex-alunos da FAP que estão trabalhando com a gente, que são diretores muito legais, que estão fazendo essa pesquisa em cima dos nossos alunos. Nós temos o nosso curso de teatro e dentro dessa linguagem a Metáfora está atrás de um estudo um pouco mais aprofundado do teatro. É possível viver de teatro hoje em Curitiba? É possível, é difícil às vezes, bastante. Ultimamente tem sido muito difícil, eu não sei porquê, mas o público se afastou um pouco do teatro. Está acontecendo um fenômeno que eu não consegui detectar ainda, não sei se é falta de mídia, enfim, não sei o que acontece, que o público caiu mais de 50%. Eu li acho que foi na revista Época ou na Folha de São Paulo, que foi feita uma pesquisa pelo Ibope, que o público de cultura no Brasil caiu mais de 50%, ou mais de 40%. Então, talvez seja um fenômeno nacional esse desinteresse pela cultura. Mas, enfim, a gente está lutando. As leis são muito importantes. Na lei federal a gente sofre muito porque a gente disputa com empresas nacionais, com os grandes artistas nacionais. Fica difícil a gente chegar numa empresa com um projeto de um curitibano, com, sei lá, projeto do Caetano Veloso, projeto do Chico Buarque. A gente fica numa situação, né? Isso é complicado, né, Fiane? Porque eles já são artistas de renome que poderiam deixar essas leis para outras pessoas, né? Artistas menores, né? Saírem aí no mercado, mas não, né? Eles estão captando tudo. Essa fatia estão também, raspando toda essa fatia. As grandes produtoras de teatro, os grandes musicais, esses musicais todos que estão tendo aí, são todos pela Lei Rouanet. Circo de Soleil, quando vem para o Brasil, é pela Lei Rouanet. Os grandes musicais. A Lei Rouanet, então perdeu um pouco do sentido, porque no começo a ideia era justamente auxiliar os artistas que estavam começando, Inclusive, quando o ex-presidente Lula assumiu, ele disse que ia estadualizar a Lei Rouanet, ou seja, empresas estaduais nossas só poderiam apoiar projetos do Paraná, empresas de São Paulo, projetos de São Paulo. Isso foi uma coisa que a gente ficou muito animado. Aí o presidente Lula e o PT se afastou dessa ideia e a gente ficou abandonado e estamos abandonados até hoje.
batalhando, né? Trabalhando, Me conta uma coisa, Fiane. Aliás, a gente falou um pouquinho aqui já dessa questão do hábito das pessoas irem ao teatro e tal, tem modificado bastante. E vocês lá no Lala têm trazido peças diferentes, de renome nacional, como por exemplo, eles não usam black tie. Conta um pouquinho pra gente dessa peça. Essa peça tem um significado especial para mim e foi uma coincidência muito legal. Por quê? Porque esse ano eu completei 35 anos de carreira. E nesses meus 35 anos de carreira, a peça que eu comecei a fazer praticamente profissional foi Eles Não Usam Black Tie, há 34 anos atrás. 33 anos. Aqui em Curitiba, dirigido pela Lala Schneider. Eu pensei, poxa, eu vou montar o Eles Não Usam Black Tie, porque eu senti que o texto estava muito, não vou dizer na moda, porque não é a palavra, mas o texto estava muito forte, muito presente hoje, pelas essas manifestações sociais, pelas greves, enfim. Eu falei, pô, tá na hora de montar Eles Não Usam Black Tie. Entrei com o registro, porque eu sou sócio da SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, pedi o direito autoral, estou pagando uma grana para poder usar esse texto. E quando eu comecei a preparar a produção do espetáculo, vieram me contar, você sabia que esse é livro do vestibular da Federal? Eu falei, não, que bom, é uma coincidência agradável. Mas isso não refrescou muito não, porque os estudantes que vão fazer esse vestibular da Federal não estão indo assistir a peça. Fica aqui o apelo, Fica então, o apelo, né? Mas eu não sei, eu acho que eles não sabem que a peça, talvez acho que nem saibam que a peça está em cartaz, infelizmente. Você trabalhou, como a gente já falou, também com grandes atores. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o Antônio Kraid. Como foi? O Kraid foi uma grande figura na minha vida, um cara excepcional, um artista genial. O Kraid, ele, quando eu fazia a escola de teatro do Guaíra, eu tinha 16 anos e ele olhava e falava, você é um grande ator, ele falava para mim, você vai trabalhar comigo. Tá bom. Aí quando tinha 17 anos eu fui ser contra-regra da companhia do Kraid. Eu era contra a regra das peças do Kraid. E nessa peça que eu fui contra a regra, trabalhava Leonilda Quessa, Luiz Melo, time bem fraco, Ivone Hoffmann, Cleide Piasek. Eu era contra a regra da peça, eu ficava dentro de um vulcão soltando fumaça, era o espetáculo Arca de Noé. E a partir disso eu comecei a trabalhar na produção dele, eu fazia o material gráfico, eu comecei a produzir muito. Eu tive uma escola fantástica, tanto com o Antônio Carlos Kraid como com o professor Armando Maranhão. Eu produzi muito. E aí a gente foi trabalhando, fizemos o Rock Horror Show no Guairão, ele fez outros espetáculos como a Gilda, a história da Gilda. E aí a gente combinou, ele falou, a próxima peça que você vai fazer o papel principal, você vai fazer o texto. Eu falei, pô, que maravilha. Ele falou, estou indo para a Argentina, volto tal dia. E ele voltou, a gente não sabia dele, ninguém sabia dele. Quando nós fomos saber, ele tinha falecido. Ele ficou em casa, morreu 3 dias, foi horrível, foi muito difícil para todos nós na época, para mim, para o Luiz Melo, para o Paulo Maia, a gente conviveu muito tempo e foi bastante difícil esse momento, perder o Antônio Carlos Kraid, que foi um grande nome do teatro brasileiro, e com certeza a gente tem sempre que falar no nome dele. Fiane, pra gente encerrar, queria saber qual que é a peça que você mais gosta, que você produziu, que você atuou, qual que é a sua peça favorita? É difícil falar isso, mas assim, existe uma peça hoje que eu tive o prazer de fazer, foi A Vida do Bellarmino e da Gabriela. Foi uma pesquisa muito grande que eu fiz em cima da obra dos dois. Eu acabei descobrindo que o Bellarmino era um grande artista, um grande produtor, um cara que fez uma história genial na música e na cultura da cidade. E aí foi uma peça que eu adorei fazer e ela está voltando em cartaz agora de novo. É uma peça que me dá muito prazer. O nome da peça é As Mocinhas da Cidade, A Vida de Bellarmino e Gabriela. Nos últimos anos foi a que me deu mais prazer. E a música mais famosa deles, Sim, né? A Mocinha da Cidade. Conta pra gente, o que a gente pode esperar aí pro ano que vem lá no Lala, ou mesmo lá no Edson, no Teatro Edson, o que a gente vai ter de novidade? A gente tem vários projetos, a Casa do Terror faz 20 anos no ano que vem, a gente quer fazer uma versão nova, se Deus quiser. A gente vai fazer o Fantasma de Canterville, a gente vai fazer o Alto da Compadecida, que é um texto que a gente gosta muito, do Suassuna. Enfim, são muitos textos, muitos espetáculos, as ideias são boas aí. Muito obrigada, Obrigado viu, pela sua presença aqui no Papo no Café. Foi uma delícia bater esse papo com você. E olha, muito sucesso, viu, ao Teatro Curitibano. A gente acredita ainda no teatro. A gente também. Viu? Nossos colegas, nossos artistas, todos aqui são muito bons. Ok, muito obrigada. Obrigado. É isso.